Na Rádio Bandeirantes, eleições 2022. A gente volta a falar de eleições aqui nos Bastidores do Poder, porque hoje à tarde nós tivemos uma resposta do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin. Enviou um ofício com as respostas aos questionamentos feitos pelo Ministério da Defesa sobre o sistema eleitoral. Esse envio estava previsto para quarta-feira, mas foi antecipado pelo Fachin e, de modo geral, vale aqui destacar 2 pontos. O relatório técnico classificou como opinião as avaliações apresentadas pelos representantes das Forças Armadas e destacou aqui nas respostas um desmentido à tese que foi apresentada pelo Ministério da Defesa de que a totalização dos votos seria feita apenas pelo TSE e ressaltou que não há uma sala escura de apuração de votos aqui no Brasil. Ao que parece, Lana, Cláudio, o TSE tá olhando o cenário e pensando, acho que eu me meti numa enrascada de ter colocado aqui, chamado a participação das Forças Armadas, porque chamou a participação das Forças Armadas, mas agora tá tentando pular fora da encrenca que se meteu e não aceitando ou não respondendo de um modo ou outro aos questionamentos das Forças Armadas. É um beco sem saída, parece. O problema não é o convite, né, Cris? O problema é a forma como elas têm participado desse processo. As Forças Armadas sempre participaram do processo eleitoral, fazendo o papel delas, que é garantir a execução no dia da eleição, garantir a segurança, o transporte, enfim. Questionar as regras do jogo não é papel das Forças Armadas. Mas, enfim, eles têm todo o direito, porque foram chamados para uma comissão de transparência, de participar do debate. A gente não pode conduzir o debate para um caminho errado. Dúvidas vão surgir, elas têm que ser explicadas pela Justiça Eleitoral, que também é obrigação dela dar explicações. A gente vem falando sobre transparência aqui no processo eleitoral há muito tempo. É necessário que a Justiça Eleitoral tenha paciência de repetir 1 milhão de vezes as mesmas explicações para quem seja. Para as Forças Armadas, para mim, para o Cláudio Humberto, para o Cris, para o nosso ouvinte. Fazer o quê? Agora, transformar isso numa guerra é que não é nada producente no ano eleitoral. Nem as Forças Armadas esticando a corda, nem o ministro Fachin ironizando nas respostas ou dizendo que não tem que dar as informações que são necessárias. Tem que dar sim e tem que ter paciência de repetir quantas vezes for necessário. Só queria pontuar isso. O que explica a participação das Forças Armadas nisso, além do convite do próprio TSE, é um convite que foi feito ali para dar uma de bonzinho, mas eles não queriam essa participação, tanto não queriam que está aí o resultado, né? Eles participaram, ofereceram sugestões, formularam indagações lá no início de dezembro, foram solenemente ignorados. Eu trouxe esse assunto aqui em fevereiro, acho. Foram solenemente ignorados e agora, em maio, é que estão surgindo respostas àquelas indagações. Isso não tem a ver com interferência, tem a ver com expertise. As Forças Armadas têm das melhores estruturas de tecnologia da informação do país. É muito bem aparelhadas, as Forças Armadas são muito bem aparelhadas, tudo no Ministério da Defesa. Antigamente era o ENFA, o Estado-Maior das Forças Armadas. Eles tinham, eu conheci, inclusive, na época que era o ENFA, né? Eu conhecia a estrutura que eles tinham lá, era uma coisa espantosa do ponto de vista de investimentos em alta tecnologia e tal. Então, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, tem mesmo muito a oferecer, até de suporte, de eventual necessidade que a Justiça Eleitoral tenha de garantir o processo, lisura, prometer garantia de transparência, etc. e tal. Isso é uma coisa. A outra coisa, a gente está tratando, está se referindo àquela ideia de jirico do presidente de fazer com que as Forças Armadas tivessem acesso a um puxadinho da sala secreta onde se faz, ele imagina uma sala secreta onde se faz a contagem dos votos, né? Não tem como fazer uma coisa como essa. A votação, você tem todo o direito de desconfiar da lisura do processo. Mas assim, não tem como compartilhar o processo de apuração. Não tem como. Isso é absolutamente impossível de acontecer. Primeiro porque não existe a tal da sala secreta. Existe uma sala, não uma sala, mas uma área
onde nem sequer os ministros têm acesso. Só tem acesso alguns iluminados, ninguém sabe exatamente quem são essas pessoas, mas são as pessoas responsáveis pela apuração dos votos. Ninguém sabe quem são, né? Não são identificados publicamente, né? Eu acho que até seria interessante expor essas pessoas, mostrar quem são, né? Somente elas é que têm acesso a essa área de apuração dos votos. É ali que mora o perigo, né? Mas, por enquanto, até hoje, nunca foi comprovado nenhum tipo de irregularidade. Até porque, para se comprovar, tem que ter acesso àquela sala que ninguém tem, né? Não é secreta, mas é um ambiente onde nem sequer os ministros do Supremo... Eu me lembro, já contei aqui, numa eleição em que o ministro Dias Toffoli era presidente do TSE, ele, quando começou o processo de apuração, ele então convidou ministros e jornalistas que estavam lá à espera dos primeiros números, dos primeiros resultados, etc., para bater um papo. E ficaram ali sentados, conversando. Era meio que um demonstrando ao outro que ninguém tem acesso à área de apuração dos votos, que aquilo ali é uma área técnica, essencialmente técnica. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, jura, garante, né, assegura que as pessoas responsáveis pela apuração são pessoas escolhidas a dedo, são da máxima confiança, são pessoas direitas, decentes, etc. E técnicos, sobretudo técnicos, especialistas, não há perigo nenhum de qualquer tipo de como é que eu diria, de fraude, etc. E se trata disso, é um ambiente seguro, de acordo com o que garante a justiça eleitoral. Então são duas coisas: a participação das Forças Armadas no encaminhamento de sugestões, né, e de questionamentos que foram solicitadas a fazer pelo próprio TSE, e outra coisa é essa tentativa de se colocar as Forças Armadas exercendo um papel de apuração paralela dos votos. Isso absolutamente é impraticável. Até porque precisa de conhecimento técnico para fazer isso, né, Cris? Não há uma sala porque não há a possibilidade de alteração, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, do voto que você digita na urna. E esse relatório está nos locais de votação. É bom lembrar que é possível fazer uma apuração paralela à do Tribunal Superior Eleitoral com os boletins das urnas. Alguns prefeitos fizeram isso nas últimas eleições. Então a gente trata como se fosse um grande mistério, mas não tem uma sala secreta com um grande mistério. É técnico o processo e é impossível de ser alterado, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando, a Polícia Federal fez um levantamento de todos os inquéritos abertos desde 96. Nada foi encontrado que coloque em suspeição a segurança do processo eleitoral brasileiro. Acho que esse é o recado final. E, principalmente, os que são eleitos como os maiores, né, com os maiores saldos. Tem muita gente que gosta de participar desse debate, colocar gasolina nessa fogueira do processo eleitoral brasileiro, mas está entre os que receberam mais votos no país, na história, e aí não questiona a lisura desses votos, né, que foram dados para ele. Enfim, sem hipocrisia, o processo eleitoral brasileiro é limpo, é seguro e vai continuar sendo assim no ano de 2022, tomara, Cris. Agora à tarde, o Ministério da Defesa emitiu uma nota porque logo cedo saiu uma informação de que o ministro da Defesa teria pedido ao ministro Edson Fachin para retirar o general Heber Garcia Portela, que foi indicado pela Defesa como integrante da Comissão de Transparência das Eleições, a pedido, né, do Ministério da Defesa, para que o ministro assumisse esse cargo de representante ali da Defesa e das Forças Armadas na condução dessa comissão. E o Ministério da Defesa esclareceu o seguinte, que não solicitou a retirada do general Heber Garcia Portela da comissão, não houve também uma autonomeação do ministro da Defesa, Paulo Sérgio, para essa função que o general exerce, né? O que houve foi um pedido para o Tribunal Superior Eleitoral notificar e informar ao Ministério da Defesa eventuais demandas dessa comissão direcionadas às Forças Armadas, como solicitações diversas, participações em reuniões, enfim, informações de modo geral. O ministro quer saber, né, como caminha ali a participação da Defesa e das Forças Armadas na Comissão de Transparência das Eleições. Vale o registro aqui porque foi algo que chamou atenção logo cedo no noticiário e o Ministério da Defesa colocou... Você vê como o noticiário é permeado de fake news, né? E os autores nunca se apresentam para se desculpar, para refazer a mentira que divulgaram. A Lana destacou um pouco mais cedo, Ciro Gomes hoje testou positivo, segundo ele sintomas leves,
por isso, né, ele foi forçado a suspender as atividades de pré-campanha dele, né, mas com as devidas precauções, fará aquelas lives que ele tem apresentado na internet, ele pontua aqui direto da casa dele, que é lá em Fortaleza, no Ceará. O Ciro, que agora se recupera da Simone Tebet também, viu? Também, ela né? ela suspendeu a pré-campanha, né? Em razão de o marido dela, Eduardo Rocha, que é secretário estadual lá no estado, lá no estado do Mato Grosso do Sul, ele testou positivo, ela então resolveu ficar em casa, fazer teste de Covid e só sair se for liberada, se houver o resultado negativo do teste. De repente, é um bom momento para quem se sentir inseguro e voltar a usar a máscara em ambiente fechado. A gente está vendo casos aqui e acolá, a média de casos voltou a subir 1 ponto percentual hoje, mas enfim, casos subindo, leve tendência de alta. Se você ficar inseguro, querido ouvinte, carrega a tua máscara contigo, não esquece desse hábito. É mais fácil esquecer desse hábito, né? Não usar do que usar. Mas talvez seja um bom momento, alertam os especialistas, para voltar a usar a máscara em ambientes fechados, principalmente, viu, Cris? Que é legal. Tirando algo positivo disso tudo, né, Lana? Que mesmo com o aumento aí de casos, a gente não observa o reflexo em hospitais, internações, tudo graças à nossa vacinação. Graças à vacina. Faz o efeito que deve fazer, né? Nos protegendo neste momento.